Não busque ser sábio, busque ser corajoso. Há uma diferença muito grande entre essas duas coisas, ainda mais se você está estudando filosofia agora ou já está estudando filosofia há algum tempo. Vamos falar sobre isso com base em Kant e com base numa redação que tirou 0 na semana passada. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Então, eu quero falar sobre esse assunto, a dicotomia entre sabedoria e coragem, por meio de um texto clássico, esse aqui, do Kant, resposta à pergunta o que é o esclarecimento, ou o que é iluminismo, dependendo da tradução. Estou pegando a tradução aqui da Companhia das Letras, junto com a Penguin. E eu quero falar também um pouco sobre a redação que tirou 0 na FUVEST, se eu não me engano. Vamos ver a reportagem aqui, daqui a pouco. E o que isso tem a ver com ter coragem, com sabedoria, e por que você deve buscar primeiro coragem, a sabedoria. Mas vamos lá. Eu quero ler o texto do Kant com vocês, porque tem uma das frases nele que é muito famosa, só que eu não sei se vocês sabem exatamente como é que ela se contextualiza. E aí vamos a ela. Essa aqui é a primeira página do texto aqui, tá? Ó, esclarecimento é a saída do ser humano da menoridade a qual ele mesmo se relegou. Um pequeno contexto aqui é que o Kant escreveu esse texto no final do século XVIII para uma espécie de concurso do melhor texto que falasse ou que respondesse à pergunta o que é o iluminismo, o que é o esclarecimento, o que é o Aufklärung. Esse movimento intelectual típico do século XVIII que marcou a história, né, da modernidade. E o Kant faz um texto respondendo à pergunta e esse texto ganha. E por isso que o nome do texto do Kant é Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, certo? Porque essa pergunta foi lançada numa revista, Kant respondeu, ganhou e o texto ficou célebre. Ele fala assim, olha, esse movimento histórico que nós estamos presenciando aqui, o esclarecimento, nada mais é do que, novamente, a saída do ser humano da menoridade a qual ele mesmo se relegou. É o que a gente chama de menoridade autoimposta. Como assim? Em que sentido menoridade? Aí ele explica em seguida. Menoridade é a incapacidade de se servir de seu entendimento sem a orientação de terceiros. Então, ó, essa incapacidade de fazer o uso do próprio entendimento sem a orientação de terceiros é menoridade. O que o Kant está dizendo é, esclarecimento é a saída do ser humano dessa menoridade na qual ele mesmo se colocou, a qual ele mesmo se relegou. Essa menoridade autoimposta, ou seja, quando o ser humano deliberadamente busca a orientação de terceiros para fazer uso do seu próprio entendimento, isso não é o esclarecimento. O esclarecimento é a saída, certo? É quando o homem diz assim, olha, eu não preciso de terceiros para fazer uso do meu próprio entendimento, certo? Ele continua, essa menoridade é de responsabilidade própria na medida em que suas causas residem não na falta de entendimento, não na falta de entendimento, mas na carência de decisão e de coragem de dele se servir sem a tutela de outrem. Ou seja, ele está dizendo aqui que não é uma questão de erudição, não é uma questão de racionalidade, pura e simples, não é uma questão de sabedoria, entre aspas aqui, vamos já falar sobre essa palavra. Mas é uma questão de decisão, de coragem, de fazer uso daquilo que você já sabe. Aí vem o sapere aude, uma expressão em latim. O que significa sapere? Sapere dá origem à palavra saber, aude dá origem à palavra audácia, coragem, e ele traduz: tem coragem de servir-te de teu próprio entendimento. Esta é, pois, a bandeira do esclarecimento. Esse é o lema do esclarecimento. Então, qualquer tradução de sapere aude tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tem coragem, decide fazer uso do teu próprio entendimento. Ele continua. Preguiça e covardia são as causas de um número tão grande de seres humanos, mesmo depois de a natureza a muitos ter libertado da tutela de terceiros, preferir passar a vida toda na menoridade e de ser tão fácil para outros se tornarem seus tutores. Ou seja, por que alguns preferem passar a vida na menoridade? Por causa da preguiça e da covardia.
Ou seja, por causa de 2 vícios não intelectuais. Não intelectuais. Porque você tem preguiça de fazer uso do seu próprio entendimento. Porque você é covarde de fazer uso do seu próprio entendimento, que você fica na menoridade. Lembra o que é menoridade? É a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de terceiros. E ele vai dar alguns exemplos do que significa isso. Olha que curiosos. É tão cômodo ser tutelado, continuou Kant. Se houver um livro que possua entendimento em meu lugar, um pastor que tenha consciência por mim, um médico que fixe minha dieta e assim por diante, eu não preciso me dar ao trabalho, não é necessário que eu pense desde que eu possa pagar. Olha que interessante. Livro, pastor e médico. Quando você terceiriza o seu entendimento a um livro, quando você terceiriza a sua consciência a um pastor, quando você terceiriza a sua dieta a um médico, você está sendo preguiçoso e sendo covarde, no sentido de você está transferindo o que era para que você decidisse. Mas, Vitor, eu não tenho entendimento ainda. Então, beleza. Se você não tem entendimento, lê um livro. Mas, Vitor, eu não tenho consciência ainda. Beleza. Então, procure um pastor. Mas, Vitor, eu não sei fixar a minha dieta. Beleza. Então, procure um médico. O Kant não está dizendo que todo mundo nasce sabendo tudo. A gente está dizendo assim, muitas vezes as pessoas já têm entendimento, mas elas precisam se remeter a um livro para nunca se comprometerem com aquilo que elas pensam. Às vezes as pessoas já têm o discernimento sobre o certo e o errado a fazer do ponto de vista ético, mas elas terceirizam essa decisão para um pastor porque elas não têm coragem de fazer uso do próprio entendimento. Muitas vezes as pessoas sabem exatamente o que comer, mas elas terceirizam essa decisão para um médico porque elas não têm a coragem de assumir o que elas precisam fazer. Percebe? E aí, tem a segunda página aqui, a página seguinte, ele fala o seguinte, vou colocar aqui, ó, é portanto difícil, tá vendo o segundo parágrafo? Para o ser humano escapar individualmente da menoridade, tornada quase uma segunda natureza. Ele chega mesmo a se comprazer com ela e torna-se incapaz de se servir de seu próprio entendimento, já que nunca o deixaram tentar. Olha o que eu grifei aqui. Preceitos e fórmulas, instrumentos mecânicos do uso racional. O que são preceitos e fórmulas? São, por exemplo, ditados, aforismos, pequenos textos, que são utilizados como carimbos de pensamento. Uma vez que você coloca eles na sua frente, você diz assim, tá vendo? Eu penso. Mas na verdade não, você só está terceirizando seu pensamento para outro lugar. Então olha lá. Preceitos e fórmulas, instrumentos mecânicos do uso racional, ou melhor, de um mau uso de suas faculdades naturais, são os grilhões, são as correntes de uma menoridade perpétua. Certo? Bom, deixa eu pegar isso e voltar para cá. Nota que o que o Kant está enfatizando nesse texto, no início, não se trata só de uma questão de intelecto, de erudição, de saber mais. Não se trata disso. Se trata de você precisa não só ir em busca de saber, ir em busca de se informar, ir em busca de ter conhecimento, ir em busca de ter a tão sonhada sabedoria, mas isso só se completa se você tiver algo que não é do campo estritamente cognitivo, que não é do âmbito estritamente do racional, não é do âmbito do estritamente coletar informação. É do âmbito do, tá, uma vez que eu tenho posse disso tudo, eu tenho que ter coragem de dizer, agora é eu que penso, agora é eu que faço. E, de fato, fazer. Preguiça e coragem não são racionais no sentido do racional clássico, né, esse ligado ao intelecto, à erudição. É o que o Platão chamaria de uma terceira parte da alma, né? A parte da alma que fica aqui, ó, no peito, o timós. Tem o intelecto, tem o peito e tem o baixo ventre, né? Se a gente quiser localizar geograficamente isso que o Platão chamava dessas 3 partes da alma. É a parte da alma que te impele para frente, o seu timós. Essa parte da alma também tem que ser exercitada. É o seu ímpeto, é a sua iniciativa, percebe? Um intelectual sem iniciativa, alguém que lê muito sem iniciativa, não serve de muita coisa do ponto de vista de alcançar a maioridade intelectual. Eu mesmo achava que, por exemplo, quando eu era muito pequeno assim, né, pré-adolescência,
que se eu lesse uma gramática inteira de cabo a rabo e entendesse, que se eu lesse um livro de filosofia desses manuais famosos, na época o mais famoso era o da Marilena Chauí, O Convite à Filosofia. Se eu lesse um livro de geopolítica inteiro, se eu lesse um livro de economia inteiro e entendesse, então eu saberia tudo que há para saber de gramática da língua portuguesa, de filosofia, de geopolítica e de economia. Eu tinha essa concepção sobre o que era saber e ser uma pessoa considerada como alguém que é uma autoridade no assunto, né? Bom, é só eu terminar esse livro aqui, ter a persistência necessária para ir do início ao fim, eu vou saber tudo o que há para saber. Lê do engano. Porque uma vez que você termina um livro do início ao fim e entende, você acabou de entender o raciocínio do autor do livro. Você não raciocinou por conta própria ainda. Não que raciocinar por conta própria não precise que você entenda outros autores, precisa e muito. Mas essa é uma etapa do seu da compreensão, da formação do seu raciocínio, do seu entendimento. Essa é uma etapa, é entender de fato o que foi dito por outros. A outra etapa, que não se completa se você for preguiçoso e covarde, é a etapa de, tudo bem, concordo, discordo e por quê? Tem que ser argumentado. Não basta ser só concordo e discordo porque eu sinto. Tem que ser argumentado. Essa segunda etapa é a etapa da coragem. A etapa que você fala assim, não, agora sou eu. Agora, com os elementos que eu estudei, eu vou decidir o que eu nego conservo para elevar a minha posição, né, para dar a minha contribuição de fato, que não precisa ser revolucionária, no sentido de eu vou entrar para a história da filosofia agora que eu tenho a minha contribuição. Não, 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 ela só precisa ser sua. Eu não quero que você entre nos livros de história, eu quero que você ouse saber, eu quero que você coloque em prática o sapere aude. E olha o que é fazer isso ao avesso. E aí vem o caso que eu queria mostrar para vocês do aluno que tirou 0 na redação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui é uma reportagem do G1 Educação. A manchete é essa aqui. Aluno tira 0 na redação da FUVEST ao usar palavras difíceis e processa reitor da USP. Entenda o caso. E aqui tem o breve resumo da notícia, né? Luiz Bessa, de 18 anos, afirma que processou a FUVEST apenas para receber uma justificativa de sua nota. Texto extremamente rebuscado deu peso para a erudição de citações e deixou de lado a clareza dos argumentos e o desenvolvimento do tema pedido, afirmam professores ouvidos pelo G1. Defesa de aluno diz que a ação busca apenas explicações. O que é direito do aluno, tá? Acho que um dos maiores defeitos do sistema de correção de redações de várias universidades do Brasil, inclusive essas que estão no Enem, é não darem justificativas personalizadas. Eu sei que dá muito trabalho, eu já fui professor de redação, eu já corrigi redações, mas ainda assim isso não me impede de dizer que os alunos teriam sim direito de ter um feedback, um retorno, uma correção mais personalizada. Teriam sim, claro, claro, acho que tem todo o direito sim. Então aqui a ação judicial não tem nada de esdrúxula nesse sentido, né? Mas vamos ver como é que foi a redação do Luiz Bessa. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Essa aqui, ó. Intentona pela reconstituição da interioridade. Se eu não me engano, o tema era... Deixa eu ver se eu acho o tema aqui. A frase temática era... Tá aqui. O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado. O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado. Beleza, essa era a frase tema. Deveria ter ali textos de apoio, para que essa frase tema fosse entendida da melhor maneira possível. Então, tudo girava ao redor dessa palavra núcleo, certo? Perdão, mas também desses condicionantes aqui, né? É um ato que pode ser condicionado ou limitado. Beleza. Aí veio a redação do aluno. Intentona pela reconstituição da interioridade. Perpassa em altivez pela procela, a grande eloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Jamília de Almeida concebe em Visão das Plantas valer-se a episteme, talvez esteja um erro de digitação, né? A episteme lírico-narrativa de concepções hermenêutico-historiográficas
as quais decorrem da dialética antagônica e maquiavélica ao postularem a teleologia odierna. Sob essa perspectiva, Ferdinand de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante a partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional concomitante ao coercitivo. Entretanto, à medida que impera a dinamicidade, fragilizam-se axiomas em difusas postulações. Nesse ínterim, ressoa o sofrer recôndito da fragmentação identitária ao se concernir ao perdão, significado, múltiplos significantes, o condicionamento e a limitação, seja em razão da violência simbólica ou da tecnocracia. Então, beleza. Eu fui professor de redação, né? Aqui tem uma formulinha, né, que eles seguem. Isso aqui é a tese da redação, isso aqui é a contextualização da redação, certo? A tese, ele deliberadamente coloca palavras-chave da frase tema, né? Perdão, múltiplos significantes, ele bota lá condicionamento e limitação, coisas que estavam na frase tema. Ele aponta que ele vai desenvolver essa ideia em duas outras, né? Em razão da, seja em razão da, ele está apontando que num parágrafo ele vai falar sobre violência simbólica, no outro ele vai falar de tecnocracia. Beleza. Então a tese está certinha, né? Assim, ele sinalizou que ele entendeu a frase tema e que ele vai desenvolver em duas grandes frentes. Agora, alguém entendeu isso aqui? É muito difícil que você tenha dito sim. É possível que você tenha dito sim, mas é muito difícil que você tenha dito sim. Eu duvido, inclusive, que o próprio aluno tenha entendido o que ele falou. Porque há palavras aqui que são simplesmente... deixa eu escolher uma palavra para não ser ofensivo. São simplesmente descartáveis para o propósito comunicativo a que se propõe uma redação, certo? Vou pegar alguns exemplos, tá? Dialética antagônica. Assim, a palavra dialética já indica um antagonismo de ideias. Você dizer dialética antagônica significa, né, chover no molhado, subir para cima. Percebe? Esse é um exemplo de um indício, e aqui eu não quero ler a mente de ninguém, mas é de um indício de que a pessoa não domina o significado das palavras que usa. Outro exemplo, vamos lá. Perpassam a altivez pela procela a grande eloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Beleza. Tem muita palavra aqui inusual, certo? Mas grande eloquência condoreira. Grande eloquência, né? Capacidade de um discurso soar grandioso, certo? Condoreira se refere a um período específico das artes da literatura. Tem motivo justificável para ele colocar condoreira e não barroca, condoreira e não realista, condoreira e não romântica, condoreira e não qualquer outra? Deve ter. Se ele escolheu essa palavra, se o autor escolhe essa palavra, eu pressuponho que essa palavra seja necessária e não outra, né? Ela está qualificando a grandiloquência aqui. Só que ele não retoma isso depois. Isso é um indício também de que ele só jogou esse nome aqui para parecer erudito, quando na verdade isso não serve a um propósito comunicativo maior. Aí ele cita duas autoridades, Djamília de Almeida e Ferdinand de Saussure. Elas são empilhadas umas em relação às outras aqui. Djamília de Almeida concebe em A Visão das Plantas valer-se a episteme lírico-narrativa de concepções hermenêutico-historiográficas, as quais decorrem da dialética antagônica e maquiavélica ao postularem a teleologia odierna. Não quer dizer absolutamente nada aqui, né? Está dizendo que a Djamila postula a teleologia odierna. Odierna se refere à contemporânea, a teleologia se refere a um princípio de que as coisas têm uma finalidade. Tá, então bastaria dizer que Djamila de Almeida, nessa obra aqui, postula que, ou defende que a realidade hoje, ou a realidade atual, segue uma finalidade última, né, uma teleologia. Sob essa perspectiva, Ferdinand de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante a partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional concomitante ao coercitivo. Tá. Entretanto, à medida que impera a dinamicidade, fragilizam-se axiomas em difusas postulações. Nota, ele está jogando nome difícil para dizer que ele tem um vocabulário erudito.
Mas esse nome difícil, para dizer que ele tem um vocabulário erudito, é só demonstração inócua de erudição. Isso é uma menoridade por um motivo muito simples. Porque o autor precisa jogar nomes difíceis para mostrar que ele sabe de alguma coisa, ao passo que fica muito claro que ele não sabe do que está falando. A comunicação que ele pretende é uma, e a forma que ele pretende comunicar é completamente outra, para o meio adequado, para o propósito adequado, para quem ele vai se comunicar. Tinha uma amiga da universidade, uma colega, que tinha descoberto palavras difíceis na Universidade de Filosofia. Ela gostava de ler dicionário. E ela sempre colocava palavras difíceis nas suas dissertações, nas suas resenhas, nas suas provas. E ela achava que aquilo era sinônimo de inteligência. Não era, é o contrário. É sinônimo de certa incompetência no sentido técnico, tá? Incompetência linguística. É quando você não sabe utilizar as palavras adequadas no meio em que você as está utilizando. Quando você utiliza palavras formais num contexto de mais informalidade, você demonstra incompetência. Quando você demonstra palavras que significam coisas muito específicas para contextos em que você precisa operar significados mais amplos, isso é incompetência linguística. Só que isso pode ser, sim, sinal de menoridade. Esse é o meu ponto. Menoridade é quando você terceiriza a outro o uso do seu próprio entendimento. Utilizar palavras técnicas, eruditas, que ninguém conhece, para demonstrar que você sabe, é terceirizar o seu entendimento para uma sinalização social inócua. Se você quer mostrar que você é inteligente, você precisa se comunicar de modo mais preciso possível, de acordo com a ocasião em que você está. Nota que não existe modo preciso em absoluto. O modo preciso é sempre de acordo com a ocasião em que você está. Você está numa ocasião formal, o modo preciso é formal. Você está numa ocasião informal, o modo mais preciso é o informal. Em um grupo de amigos, você não pode tratá-los de maneira formal, porque ninguém vai te entender. Você é professor de uma turma de adolescentes, a comunicação é diferente da comunicação que você daria numa aula de pós-graduação. Falar palavrão não é errado em absoluto. Depende, portanto, do contexto em que você está. A comunicação se dá de acordo com uma sintaxe, as regras de organização da língua, né, dos termos, das orações, tal. Se dá de acordo com uma semântica, aquilo que as palavras significam, mas está, sobretudo, de acordo com uma pragmática, ou seja, uma situação real de fala. Se você se esquece da pragmática, da situação real de fala e o que ela exige de você, você não se comunica bem, você é um incompetente linguístico. E quando você confunde tudo isso com apenas sinalizar, né, fazer citações aleatórias para dizer que você pensa, você só está terceirizando o seu pensamento. Você está colocando um escudo diante de você e a outra pessoa, o que impede de fato ela saber se você pensa ou não. Você só está dando carimbos de pensamento. Se você quer ser inteligente, tenta pensar simples. Você vai ver que pensar simples é uma das coisas mais difíceis que existe. Pensar simples é uma das coisas mais difíceis que existe. Portanto, tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, tenha coragem de buscar se comunicar de modo bastante claro, porque é só quando você coloca a sua comunicação clara que você se coloca à prova para saber se as outras pessoas entenderam o que você falou, para fazer com que as outras pessoas avaliem o que você falou. Quanto mais claro você é, mais evidente fica que você ou sabe ou não sabe. Quanto mais obscuro você escreve, mais protegido você está da avaliação pública. E a avaliação pública, no final das contas, quem te dá indícios para que você saiba se está no caminho certo ou não. Então não é buscar palavras difíceis, não é buscar textos difíceis, não é buscar autores inacessíveis, não é buscar mais informação, mais conhecimento. Talvez o que esteja faltando para você seja coragem de fazer uso do próprio entendimento. Isso se dá da maneira mais clara possível no contexto em que você está se comunicando. Não busque sabedoria, entendendo por isso mais informação, mais conhecimento. Embora sabedoria não signifique apenas isso que popularmente as pessoas dizem. Tenha coragem de fazer uso daquilo que você aprendeu. Coloque à prova do modo mais claro que você puder. Não se esqueça, você é o que pensa. E, antes da saudação final, torne-se membro do canal
Ao se tornar membro do canal por apenas R$ 20 por mês, você tem acesso a um curso exclusivo chamado O Mapa da Filosofia, tanto para iniciantes que não conseguem organizar os pensamentos e as diferentes escolas da filosofia, quanto para avançados que querem colocar ordem nos seus estudos. Aqui embaixo, o link, é só se tornar, você tem acesso instantâneo a tudo. Fique com Sócrates.